João capítulo 8, a partir do versículo 30, vai dizer assim: Ditas estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando aqui para aqueles judeus que estavam crendo e se convertendo, querido, a ele, aos seus ensinamentos. Aqueles judeus que entregaram suas vidas para Jesus, começaram a segui-lo, crendo nele. A maioria não creu, mas alguns creram. E para esses que iam crendo, ele disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente vai entender aqui que verdade é essa. Então Jesus estava falando para esses judeus que estavam crendo, se convertendo, e que eles seriam libertos ali mediante o conhecimento desta verdade, depois de crerem, depois de permanecerem e se tornarem seus discípulos. Se você quer ser liberto, querido, e livre de todo o pecado, de todas as amarras do inimigo, todas as amarras aí do diabo, você precisa conhecer a verdade. Talvez você esteja vivendo até hoje no engano, e por estar vivenciando esse engano toda a sua vida, você não está livre do pecado, você não está livre de todas as amarras do inimigo. Você esteja sendo uma pessoa aí que vive uma vida mais triste do que feliz, que vive uma vida mais atribulada do que de paz. Mas quem tem o Filho de Deus, quem tem a verdade, que é o Filho de Deus em sua vida, esse vive mais feliz do que triste. Não é que ele não vai ter momentos de tristeza, ele vai ter. Mas ele vive mais a felicidade do que a tristeza. Ele vai ter mais paz do que a ausência de paz na vida dele. Ele vai passar por aflições, tribulações, vai. Mas ele vai ter paz no coração, porque ele sabe com quem ele está. Ele sabe quem está com ele mesmo. Agora, o que é a verdade a qual Jesus está se referindo aí nesse texto? Qual é a verdade que você acha que Jesus está se referindo? Esta verdade é ser verdadeiro, é ser sincero, é ser honesto? Com certeza não. Não é isso, não é sobre isso que Jesus está falando. Porque esse texto é muito usado fora de contexto. Nós vemos muitas pessoas do mundo que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com Jesus, e usa esse versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando a pessoa pronuncia esse versículo, de qual verdade ela está ali se referindo? Qual verdade ela está pensando que o texto está querendo dizer? E às vezes descontextualiza o texto, o versículo. O versículo não quer dizer que conhecer a verdade e esta verdade irá nos libertar. Não está falando de você ser verdadeiro, sincero e honesto. Você tem que ser isso aí. Mas o texto não está falando desta verdade, de você ser sincero, de você ser honesto, de você ser verdadeiro. Nós devemos ser tudo isto, verdadeiro, sincero e honesto, mas isto não irá nos libertar de todo o pecado e de todas as amarras aí do inimigo, do diabo. Não é isso que vai nos libertar. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará, nós vamos entender aqui que verdade é essa. Porque a verdade aqui que está sendo citada por Jesus é Ele mesmo. Ele é a verdade. Não é à toa que ele vai dizer lá em João 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a própria vida. Jesus não tem a vida. Jesus é a vida. Se você quer ter vida, você precisa ter Jesus. Enquanto você não tiver Jesus, você não tiver se comprometido com Jesus, você não tem vida, querido. Você não tem vida. Você quer vida? Tenha o Filho de Deus em si mesmo. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Que nós não possamos fazer como Pilatos fez. Não faça como Pilatos fez. Pilatos, que estava ali diante da verdade, perguntando para a própria verdade o que era a verdade. Olha só. Em João 18, versículo 37 e 38, olha o que
O texto vai nos dizer. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Então, como eu disse, meu irmão, Pilatos estava ali diante da verdade, perguntando para a própria verdade o que era a verdade. Você quer ser liberto e livre de todo pecado, meu irmão? Você precisa conhecer a Jesus, que é a verdade. Por isso que ele disse lá: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a mim e eu vos libertarei. Conhecereis a Jesus e Jesus te libertará. Mas interessante que Jesus disse no versículo anterior que para conhecermos a Ele, nós precisamos crer nele, permanecer na sua palavra e nos tornarmos seus discípulos. Não é conhecer só de ouvir falar. Muitas pessoas conhecem a Jesus porque ouvem falar. Nunca quiseram aproximação, nunca quiseram andar segundo os seus ensinamentos, nunca quiseram um comprometimento verdadeiro com Cristo. Mas conhecem. Alguém já pregou para ele, já disse para ele que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio para levar nossos pecados, que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Mas esse conhecer apenas de ter ouvido falar de Jesus não te liberta de nada. Você vai sofrer todos os males da vida, porque você não fez nenhum compromisso. Veja o que Jesus diz no versículo anterior, antes dele proferir estas palavras: conhecereis a verdade vos libertará. Veja o que ele diz no versículo 31, versículo anterior: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, você só vai conhecer a verdade no momento em que você permanece na palavra dele e se torna seu discípulo. Aí você vai realmente conhecer a verdade, que é ele, o próprio Cristo, o próprio Jesus, Filho de Deus. Então tem muitas pessoas aí que conhecem a Jesus, entregam as suas vidas para ele, mas hoje não são mais discípulos. Não são mais discípulos dele. Por quê? Porque deixaram de permanecer na sua palavra. Quando entregaram logo suas vidas, estavam andando segundo a sua palavra. Mas hoje já não estão mais. Estão às vezes dentro da igreja, mas não são discípulos de Jesus. Não são discípulos de Cristo. São membros de igreja e que não traz salvação para ninguém ser membro de igreja. Não basta você dizer: eu sou da igreja tal, igreja tal, igreja tal. Não adianta. Você quer ser salvo e você quer ter uma vida abençoada ainda enquanto estiver aqui, você precisa se tornar discípulo. E só é discípulo aquele que permanece na palavra. E aquele que permanece na palavra irá conhecer a verdade, que é o próprio Cristo, e esta verdade vos libertará. Então, eles deixaram de permanecer na palavra. Muitos dos judeus naquele dia, mas alguns estavam permanecendo, alguns estavam crendo. Queridos, e só tem o verdadeiro conhecimento de Jesus para ser liberto de todo pecado aquele que se torna discípulo ao permanecer firme na sua própria palavra. Porque conhecimento sem submissão a Cristo não liberta ninguém de nada, meu irmão. É só enganação. Você pode ter todo o conhecimento da Bíblia, todo o conhecimento da palavra de Deus, você pode conhecer Jesus do começo ao fim, a vida de Jesus, você pode saber para o que ele veio, quem é ele, você pode ter todo o conhecimento. Se não tem submissão, você não é liberto de nada. Você está enganando a si próprio. Você está vivendo uma enganação. A pessoa engana ela própria, meu irmão. Conhece a Jesus, ouve a palavra, mas não pratica, não se submete, não permanece na palavra. E olha o que Tiago vai dizer aí no capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22 em diante. E nós vamos estar concluindo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que maravilha! Olha que promessa a palavra de Deus nos diz. Aquele
que não é ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Você quer ser um bem-aventurado? Você quer ser um bem-sucedido? Você quer ser um abençoado em tudo que você realizar? Então faça o que está em Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nos tornarmos praticantes da palavra, então esse versículo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isso fará todo sentido. Porque enquanto você é ouvinte negligente, esse versículo não tem efeito nenhum sobre a sua vida. Não adianta você conhecer Jesus apenas de ouvir falar. Você precisa andar com Jesus, você precisa se submeter a Cristo, ao Jesus, ao Filho de Deus. No momento em que você fizer isso, colocar isso em prática, aí sim você vai conhecê-lo de verdade, você vai conhecer esta verdade, e esta verdade te libertará. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família.